Como ver os 7 sinais silenciosos de que a prosperidade já começou? Checklist de Hill. Capítulo 1. Você sente que algo se moveu dentro de você, como se a bússola tivesse, enfim, apontado o norte certo. A prosperidade raramente chega com barulho. Ela começa discreta, quase escondida, nos detalhes que a maioria ignora. Hoje você vai confirmar se esse processo já está em curso na sua vida. Ao longo deste vídeo, vou revelar 7 sinais silenciosos mapeados a partir dos princípios de Napoleon Hill, para que você reconheça o terreno fértil onde seus resultados começam a brotar. Não é sorte, é alinhamento entre propósito, decisão e ação. Eu vou te conduzir por um checklist que transforma percepções vagas em evidências claras. Se você identificar 3 ou mais sinais, considere que está na curva certa e que pode acelerar com consciência. A cada capítulo, você terá um teste simples para validar em 24 horas. Sem promessas mágicas, apenas comportamento observável. No final, entregarei um ritual de 90 segundos para amplificar o que já está emergindo. Agora, atenção! Há um sinal que muda tudo logo na sua forma de falar e de pensar. Quando ele aparece, a inércia perde a força, as distrações perdem o apelo e as oportunidades começam a te perceber. Prepare-se para reconhecer esse ponto de virada e anotar o primeiro marco da sua nova fase. Capítulo 2. Sinal silencioso 1. Sua linguagem muda, de vítima para autor. Você para de dizer, não dá, não tenho tempo, não consigo, e passa a afirmar, eu escolho, eu priorizo, eu assumo. Essa virada verbal não é cosmética. Ela reprograma o cérebro para buscar caminhos, não justificativas. Exemplo. Antes você diria, não posso treinar hoje por causa do trabalho. Agora você diz, eu escolho terminar o relatório até às 19h30 e treinar 20 minutos em casa. Perceba a diferença. A frase nova afirma direção, cria compromisso e reduz resistência. Outro exemplo. Antes você diria, não tenho dinheiro para investir. Agora você diz, eu priorizo reservar 10% da minha renda no primeiro dia útil. Essa simples troca muda a história que você conta para si e organiza sua atenção para o que importa. Importante, essa mudança está alinhada ao princípio de propósito definido de Hill. Quando a linguagem assume autoria, as decisões ganham prazo e as ações ganham forma. Teste de 24 horas. Escolha uma área concreta como finanças, saúde ou projeto e substitua toda frase de impossibilidade por uma frase de escolha. Registre em papel e leia em voz alta. Se a sensação de clareza aumentar e a vontade de agir surgir, o sinal está ativo. No próximo capítulo, você verá como a velocidade da decisão se ajusta quando a linguagem correta entra em cena e por que isso reduz arrependimentos e aumenta resultados. Capítulo 3. Sinal silencioso 2. Sua decisão fica mais rápida e o arrependimento diminui. Quando a mentalidade próspera desperta, você deixa de protelar escolhas simples, define critérios antes de opinar e fecha ciclos com mais firmeza. Isso não é impulso, é clareza. Exemplo. Antes, você passava dias debatendo se comprava um curso ou se iniciava um projeto. Agora, você estabelece 3 critérios objetivos, define um prazo de 24 horas e decide com base no que atende ao propósito definido. Outro exemplo. Antes, um convite de parceria ficava parado no seu e-mail. Agora, você responde no mesmo dia pedindo um teste de 1 semana com metas mensuráveis. Essa redução do tempo de decisão elimina ruminações, libera energia e abre espaço para a consistência. Escolha um tema represado, liste 3 critérios, defina um prazo curto e tome a decisão. Registre o resultado e a sensação após concluir. Se o alívio vier acompanhado de movimento imediato, o sinal está ativo. Conexão com Napoleon Hill. Decisão e persistência são irmãs. Quem decide com base em propósito definido sofre menos com a dúvida e volta mais rápido ao plano quando erra. Pequenas decisões bem tomadas criam trilhos para decisões maiores. Quando você decide com clareza, algo curioso acontece ao seu redor. Sua rede muda de tom, convites certos aparecem e conversas ganham qualidade. No próximo capítulo,
você vai reconhecer como o círculo social começa a inclinar a favor do seu avanço e como transformar isso em um motor diário de oportunidades. Capítulo 4. Sinal silencioso 3. Seu círculo social começa a inclinar para cima. Quando a mentalidade próspera ganha corpo, as conversas se tornam mais objetivas, as pessoas que cruzam seu caminho falam mais de execução do que de drama, e convites que antes não apareciam começam a surgir. Isso não é sorte, é efeito de foco. Exemplo: antes o café com um colega terminava em queixas sobre a empresa. Agora, você conduz o encontro com uma pergunta de valor. Qual projeto está te empolgando neste trimestre e como posso somar em 1 hora? A conversa muda de tom, nasce uma ideia de colaboração e um piloto é marcado. Outro exemplo: antes você seguia perfis aleatórios. Agora você comenta de forma útil em 2 conteúdos de referência por dia e envia uma mensagem curta oferecendo ajuda específica. Em poucos dias, respostas chegam e uma delas vira mentoria. Instrução prática de 24 horas. Provoque uma inclinação social direta. Agende um café com alguém que já tem o resultado que você busca e leve 3 perguntas de alto valor. Em paralelo, escolha 2 criadores ou líderes e deixe um comentário que agregue contexto e uma sugestão aplicável. Conexão com Napoleon Hill. O princípio do Mastermind afirma que mentes com propósito definido somam energia e criam ideias que nenhum indivíduo isolado alcança. Quando seu círculo inclina, sua capacidade de transformar intenção em resultado multiplica. Após essa inclinação, um fenômeno curioso se intensifica. As coincidências úteis aumentam, contatos certos aparecem na hora certa e o caminho parece pavimentado. No próximo capítulo, você vai reconhecer a casualidade produtiva e aprender a expandir sua superfície de oportunidade. Capítulo 5. Sinal silencioso 4. A casualidade se torna produtiva. O que parecia acaso passa a obedecer a um padrão observável. Você encontra o livro exato quando uma decisão exige clareza, recebe a mensagem de alguém que resolve o gargalo do projeto, reencontra um contato que agora trabalha no setor que você está entrando. Isso não é misticismo, é superfície de oportunidade ampliada. Quando o propósito, decisão e ação se alinham, você formula perguntas melhores, toma iniciativas mais precisas e o ambiente devolve respostas compatíveis com a direção que você assumiu. Exemplo: você precisava validar um fornecedor em 48 horas. Em vez de adiar, definiu critérios mensuráveis de prazo, qualidade e preço. Contatou 2 pares do setor e enviou uma solicitação objetiva. Em menos de 1 dia, surgiram 3 indicações e uma atendeu aos requisitos. Outro exemplo: você desenhou um microprojeto de 7 dias com entregas diárias pequenas. Compartilhou a meta com uma pessoa de confiança e iniciou a primeira tarefa. Horas depois, um cliente antigo pediu exatamente aquele teste e você converteu intenção em contrato. Aplicação de 24 horas. Haja com a regra das 3 exposições. Em um único dia, gere 3 contatos proativos e específicos que aumentem o seu campo de retorno. Envie uma proposta clara a quem decide, faça uma pergunta com critérios a um grupo qualificado e ofereça uma pequena ajuda acionável a alguém do seu ecossistema. Registre as respostas e avalie a qualidade. Se o volume e a pertinência aumentarem, o sinal está ativo. Relação com Napoleon Hill. Imaginação disciplinada, propósito definido e parceria inteligente criam tração. Quando você deixa de esperar e passa a provocar o encontro entre problema e solução, coincidências úteis deixam de ser raras. A execução acelera sem desgaste, a confiança cresce por evidência e o caminho à frente se torna mais previsível. Capítulo 6. Sinal silencioso 5. O dinheiro passa a fluir com menos atrito. Você percebe que prioridades financeiras se executam quase sozinhas, sem drama e sem negociações internas intermináveis. A reserva cresce de forma automática, dívidas são tratadas como projetos com data e plano, compras por impulso perdem força. Isso acontece quando o propósito definido encontra planejamento organizado. Em vez de controlar tudo na força de vontade, você projeta o caminho do dinheiro antes dele chegar. Exemplo:
Antes, o salário entrava e desaparecia entre contas, imprevistos e pequenos prazeres. Agora, no primeiro dia útil, uma transferência automática envia 10% para a conta de oportunidade batizada com o nome do seu objetivo. A fatura do cartão é paga integralmente, porque as despesas essenciais já estavam provisionadas. O convite para uma despesa de última hora é avaliado com uma pergunta simples: isso aproxima ou afasta do meu plano? Outro exemplo: você definiu um mínimo semanal de avanço financeiro, como reduzir um custo recorrente, renegociar um serviço ou gerar uma venda de baixo atrito. Em 4 semanas, 2 vazamentos foram eliminados e uma nova fonte de receita recorrente foi criada. Aplicação de 24 horas. Nomeie a sua conta de oportunidade com o objetivo principal. Ative uma transferência automática para ela e crie um limite realista para desejos de baixa importância durante 7 dias. Escolha um vazamento financeiro para cortar agora e uma microfonte de receita para iniciar com prazo curto, como um serviço pontual ou um lote limitado de produtos. Registre a sensação após executar. Se a ansiedade diminuir e a previsibilidade aumentar, o sinal está ativo. Relação com Napoleon Hill. Riqueza segue organização e persistência. O hábito de pagar a si primeiro, planejar antes de agir e revisar com constância transforma finanças em um sistema que protege decisões importantes. Quando o dinheiro encontra trilhos claros, a energia mental é liberada para criar, construir e negociar melhores oportunidades. No próximo capítulo, observe como a sua manhã muda quando a cabeça não carrega caos financeiro e como isso alimenta disciplina e foco consistentes. Capítulo 7. Sinal silencioso 6. A energia da manhã se torna estável e orientada. Você acorda com direção, não com urgência. A primeira hora deixa de ser ocupada por notificações e distrações e passa a servir ao que move seus resultados. Essa estabilidade não depende de motivação extraordinária. Ela nasce de um roteiro curto, repetível e objetivo que prepara mente e corpo para executar o que importa. Quando a agenda do dia começa protegida, decisões ficam mais simples, a atenção se concentra e o impulso de adiar diminui. Exemplo: antes, você abria o celular na cama, lia mensagens, perdia 20 minutos e já sentia pressa. Agora, a sequência é direta. Uma respiração guiada de 5 minutos para organizar a mente, a leitura em voz alta da meta principal com motivo específico, a escolha da ação irreversível do dia e o início imediato por 15 minutos. Outro exemplo: antes, o café da manhã era corrido e sem critério. Agora, você antecipa à noite o que vai consumir, separa a água, define horário de início e prepara a mesa de trabalho com a primeira tarefa já aberta. O corpo entende que existe um trilho. A mente entende que existe uma prioridade. Aplicação de 24 horas. Escolha uma janela de 15 minutos na primeira hora do dia e use 3 blocos simples. 5 minutos de respiração contando as exalações até 5 e recomeçando. 5 minutos para ler a meta com a frase "Eu escolho fazer X hoje porque Y" e visualizar a entrega concluída. 5 minutos para executar o primeiro passo da tarefa mais importante sem abrir mensagens, feeds ou e-mails. Faça isso por 2 dias seguidos e registre a diferença na clareza e na disposição. Se a sensação de rumo aumentar e a vontade de continuar vier sem esforço, o sinal está ativo. Relação com Napoleon Hill. Propósito definido e autossugestão diária moldam o estado mental com que você encontra o trabalho. Ao repetir declarações específicas e vincular motivo à ação, você reduz ruído, preserva a energia e inicia o dia acumulando uma vitória que carrega o restante da agenda. Quando a manhã sustenta esse padrão, a consistência deixa de ser promessa e se torna prática cotidiana. O próximo sinal aparece quando a fricção emocional cai e você lida com rejeição e erro como dados, não como ataques pessoais. Capítulo 8. Sinal silencioso 7. A rejeição perde o poder de te paralisar e a consistência deixa de doer. Em vez de tratar um não como falha pessoal, você o usa como dado que ajusta a rota. A fricção emocional cai, a volta ao jogo fica mais rápida e o ciclo de tentativa e aprendizado acelera. O progresso passa a ser medido pelo volume de ações de qualidade executadas, não pela aprovação imediata. Uma proposta ignorada deixa de adiar seus próximos passos porque você decidiu que vai coletar nãos produtivos na semana, registrar objeções, refinar a oferta e reenviar com melhoria concreta.
Estabeleça uma meta de exposição controlada. Escolha um objetivo que dependa da decisão de terceiros e gere 5 tentativas qualificadas em um único dia, com benefício mensurável e prazo objetivo. Ao receber uma recusa, faça uma pergunta que esclareça a objeção central e aplique um ajuste imediato. Registre o tempo entre o não e a próxima ação. Se o intervalo diminuir, o sinal está ativo. Persistência sustentada por propósito definido transforma a derrota temporária em matéria-prima de avanço. Ao reprogramar o significado da recusa, você libera a energia para produzir, afina a proposta pelo atrito certo e aumenta estatisticamente as chances de aceitação futura. Quando a rejeição vira feedback e a consistência se torna hábito de baixador, a trajetória passa a depender mais do seu sistema do que do humor do dia. Capítulo 9. Ritual de 90 segundos para amplificar os sinais. Ajuste sua postura, respire profundamente e traga a meta principal para o centro da consciência. Durante os primeiros 30 segundos, declare em voz firme: eu escolho realizar esta meta porque ela resolve este problema específico e entrega este resultado mensurável para mim e para quem depende de mim. Nomeie o benefício com precisão. Cite uma data e um indicador de progresso. Se estiver construindo uma renda recorrente, diga o valor, a recorrência e a data de consolidação. Se for saúde, diga um número de treinos semanais e o marco físico que comprova a evolução. A mente precisa de direção concreta para obedecer. Nos 30 segundos seguintes, faça a pergunta única que destrava o dia. Qual ação irreversível de baixo esforço eu posso iniciar agora que me aproxima 1% deste objetivo? Irreversível significa que, uma vez feita, muda o estado do projeto. Pode ser marcar uma conversa decisiva, enviar uma proposta com prazo, criar o rascunho do roteiro, agendar a sessão de gravação, preparar o pedido de compra. Escolha uma ação que não dependa de motivação, apenas de decisão. Nos últimos 30 segundos, execute o primeiro passo dessa ação sem consultar distrações. Se for mensagem, redija e envie. Se for agenda, marque e confirme. Se for roteiro, escreva as primeiras linhas. O corpo aprende pelo gesto. Ao encerrar, registre em uma linha a vitória do dia. Quando esse ritual se repete, a identidade se consolida, os 7 sinais se acumulam e a curva de resultados deixa de oscilar. Se hoje você sentiu clareza na afirmação, encontrou uma ação irreversível e iniciou o primeiro passo, você já está operando no campo em que a prosperidade ganha velocidade. Capítulo 10. Objeções e ajustes sem magia. Se você não percebeu nenhum sinal ainda, trate isso como um diagnóstico útil. Comece pelo ponto com maior alavanca imediata, a linguagem de autoria. Passe 24 horas monitorando cada frase reativa e troque por escolhas explícitas. A mudança de vocabulário costuma destravar decisões, e decisões acionam comportamento. Se você notou alguns sinais, mas eles aparecem de forma irregular, o problema é a cadência. Programe blocos recorrentes curtos para manter a máquina ligada. 15 minutos de ação irreversível na primeira hora do dia e uma revisão de 5 minutos à noite para registrar avanço e ajustar o plano para amanhã. Se a casualidade não devolve retornos, o gargalo é especificidade. Seu pedido está genérico. Defina critérios, prazo e resultado esperado antes de pedir e direcione a pergunta para quem realmente pode responder. Se o dinheiro continua com atrito, a fricção está no sistema. Nomeie a conta de oportunidade. Ligue uma transferência automática. Nomeie um vazamento para cortar e um ganho para iniciar com prazo curto. Se a rejeição ainda te derruba, mude o placar. Conte tentativas qualificadas por semana e meça o tempo entre a recusa e a próxima ação. Quando esses indicadores sobem, a emoção perde força e a consistência assume. Se a manhã segue caótica, proteja a primeira janela do dia com regras simples. Nada de mensagens, feeds ou e-mails antes da ação irreversível. Refaça o ritual de 90 segundos e anote a vitória mínima. A soma desses pequenos ajustes cria um ambiente em que os 7 sinais deixam de ser acasos isolados e se tornam um padrão confiável. Quando o padrão se instala, o progresso deixa de oscilar porque você passou a operar por princípios, não por humor. Capítulo 11. Plano de 7 dias para consolidar os sinais.
Hoje começa a fase de prova, com metas simples e mensuráveis. Dia 1. Linguagem de autoria ativa em todas as áreas críticas e registro de 3 frases convertivas em escolhas conscientes. Dia 2. Decisão com critério e prazo em um assunto represado, com implementação imediata do primeiro passo. Dia 3. Construção do seu pequeno mastermind com um encontro objetivo e 3 perguntas de alto valor. Dia 4. Regra das 3 exposições para ampliar a superfície de oportunidade com contatos proativos e pedidos claros. Dia 5. Dinheiro em trilhos, com transferência automática, um vazamento eliminado e uma microfonte de receita iniciada. Dia 6. Primeira hora blindada, com o ritual de 90 segundos e a ação irreversível executada antes de abrir mensagens. Dia 7. Exposição controlada à rejeição, com 5 tentativas qualificadas e medição do intervalo entre a recusa e o próximo movimento. Ao final dos 7 dias, revise os registros e marque quantos sinais se mantiveram ativos. Se 3 ou mais permanecerem consistentes, você entrou no território da prosperidade silenciosa transformada em avanço visível. A disciplina que você sustenta na próxima semana define o ritmo do próximo trimestre. Escolha começar agora e dê o primeiro passo imediato que confirma seu compromisso com um novo ciclo. Capítulo 12. Encerramento com compromisso ativo. Você ouviu um mapa que começa na linguagem de autoria, passa por decisão objetiva, círculo que inclina, casualidade produtiva, dinheiro em trilhos, manhã orientada e consistência sem dor. Agora, a prova real não está no que você sabe, está no que você decide executar nos próximos 5 minutos. Escolha um único sinal para ativar hoje, defina uma ação irreversível e faça agora mesmo. Escreva a frase de escolha, ligue a transferência automática, marque o café estratégico, envie o pedido claro, inicie o primeiro bloco de 15 minutos da tarefa prioritária. Um gesto preciso muda o estado do jogo e envia uma mensagem ao seu futuro de que você está disponível para avançar. Leve este áudio para sua rotina diária. Repita a sessão do ritual de 90 segundos por 7 dias seguidos e registre a vitória mínima ao final de cada sessão. Releia a meta com um motivo específico e mantenha a contagem de tentativas qualificadas semanais. Quando a métrica sobe, a identidade se fortalece. Quando a identidade se fortalece, os resultados deixam de oscilar. Se quiser o checklist completo com o plano de 7 dias e os campos de registro prontos, comente a palavra checklist. No próximo episódio, eu vou detalhar os erros invisíveis que sabotam esses sinais e mostrar como corrigi-los em tempo real com ajustes de baixo atrito. Escolha agir agora e transforme a intenção em evidência.